Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar para vocês sobre previsão. E por que esse assunto é um assunto bastante importante? Eu andei lendo recentemente várias coisas a respeito de previsão e, assim, a conclusão que a gente chega é que a nossa habilidade de controlar as coisas, ela é infinitamente menor do que o que a gente acha, né? A nossa percepção da realidade futura é muito mais difícil do que como a realidade se configura. E isso se deu, eu estava lendo um artigo do Philip Tetlock, que é um professor de ciências políticas da Universidade da Pensilvânia e escreve muito sobre o assunto, e me chamou muita atenção um estudo que ele fez, que é citado em vários livros, que quase 30 mil previsões feitas por quase 300 profissionais que dizem profissionais nas mais variadas áreas, conseguiu acertar apenas 45% das previsões, né? Basicamente, como acertar, jogar uma moeda para cima e adivinhar o que é cara ou o que é coroa. E isso nos deixa aquela seguinte pergunta, ou seja, bem, previsão funciona ou não funciona? Vale a pena eu tentar fazer essa previsão? E isso me chama muita atenção porque eu trabalho muito na parte de gestão de riscos. E quando eu faço trabalhos em gestão de riscos, uma das coisas que você tem que avaliar é questões macroeconômicas, como, por exemplo, o Silicon Valley Bank está correndo o risco de realmente falir, né, o Banco da Califórnia nos Estados Unidos, ou a pandemia do Covid vai chegar ou não. Então, o que a gente conclui é o seguinte, é que essas previsões, elas falham e elas falham muito. E aí a pergunta que não quer calar é, e aí, a gente faz o que então? Já que as previsões falham muito, nós vamos simplesmente deixar de fazer as previsões ou vamos deixar de analisar? Então eu vou dizer para vocês como eu faço. A primeira coisa, eu uso as previsões, mas eu não uso previsões com caráter absolutista, ou seja, isso vai acontecer, ou a taxa de juros vai subir, ou a taxa de juros vai cair. Eu uso essas inferências como perspectivas para mim, ou seja, eu falo assim, se esse cenário acontecer, qual tipo de impacto isso dá ao meu projeto ou à minha iniciativa? Agora, e se outra opção acontecer, qual é o impacto que isso dá no meu projeto ou na minha iniciativa? E eu consigo me adaptar a esses diferentes cenários. E essa palavra talvez seja a palavra que eu mais tenha falado, sei lá, nos últimos 50 episódios desse podcast, é a palavra adaptabilidade. Por quê? O que é a sua capacidade de adaptação? É a sua capacidade de uma previsão acontecendo, outra previsão acontecendo, você, lógico, tem uma preferência por uma opção, mas você não simplesmente colocou todas as fichas numa previsão só, você diversificou, você criou mecanismos de adaptação de tal forma que se um outro cenário se tornar real, pode não ser perfeito para você, mas não vai ser uma tragédia, ou seja, você consegue se adaptar e você consegue se moldar a esses diferentes cenários. O que você não pode, e o que eu acho que esse trabalho do Philip Tetlock e de vários e vários autores falando sobre previsões nos dias é o seguinte, não adianta você acreditar numa previsão econômica ou numa previsão de risco ou até mesmo na previsão climática, se vai chover amanhã ou não, porque existe uma chance razoável de errar. E o que você tem que entender, por exemplo, se a chuva amanhã? Lógico, você tem todas as previsões climáticas e quanto mais perto do dia de amanhã você tiver, melhor vai ser a sua previsão, porque, é claro, mais indicativos você vai ter. Agora, você tem que entender o seguinte, ótimo, e se chover? Se chover, vai acontecer o quê? Qual é o tamanho do prejuízo que eu vou ter? E aí sim, você cria mecanismos de adaptação. Se é um casamento que nós estamos discutindo amanhã, então o que vai acontecer? Você vai pensar o seguinte, você vai falar, poxa, se tiver chuva no meio do casamento, vai atrapalhar muito o casamento. Então aí eu faço a pergunta a vocês, você tem um local alternativo para fazer esse casamento? De tal forma que você possa, vamos dizer, responder esse risco? Ou vale a pena você gastar e colocar um toldo e cobrir toda a área em caso de chuva? Isso vai resolver o problema? Perceber esse tipo de resposta de adaptabilidade, ao invés de você chegar e falar assim, poxa, nunca chove no dia tal, ou a previsão é de que amanhã não vai chover, e aí você acredita cegamente nessa previsão, essa previsão não se concretiza e você acaba se prejudicando. E eu queria terminar esse podcast com uma citação do J.K. Galbraith, né, o John Kenneth Galbraith, que é um economista da Universidade de Harvard, que ele fala que existem dois tipos de
vamos dizer, de previsões, ou seja, de profissionais que fazem previsões. É aqueles que não sabem e aqueles que não sabem que não sabem. É prever as coisas com 100% de certeza num ambiente tão volátil quanto o que nós estamos vivendo é a mesma coisa que jogar uma moedinha para cima e tentar adivinhar se vai dar cara ou se vai dar coroa. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.